Oi, gente! Boa noite, tudo bem? E aí, como vocês estão? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que na verdade chegou no meu ouvido, tá certo? E aí eu gostei muito de um questionamento que foi feito para uma pessoa e essa pessoa de uma certa forma chegou em mim, né, o tal do questionamento. E aí eu achei muito interessante e resolvi vir conversar com vocês sobre esse detalhe. Então a pergunta da pessoa era mais ou menos assim: se os bons acontecimentos que vão fluindo, vão acontecendo na nossa vida, se isso daí chega, tipo assim, por acaso, ou se isso tem a ver só com os planejamentos reencarnatórios, né? A troco de que e como que esses bons acontecimentos chegam na nossa vida? Mais ou menos por aí a coisa. Então, gente, na verdade, a gente não pode dizer que os bons acontecimentos estão nas nossas vidas ou acontecem nas nossas vidas só por um motivo ou só por outro. É lógico, é fato que todos nós passamos lá antes do processo reencarnatório, nós passamos lá por um planejamento enquanto estamos no plano astral, na erraticidade, e para o nosso planejamento reencarnatório, que é um processo muito mais complexo do que eu possa falar aqui para vocês, né? Desses planejamentos, nesse momento, participam espíritos muito iluminados, mentores, coordenadores muito preparados no plano espiritual que nos auxiliam nesse processo. Então, quando a gente reencarna, às vezes há quem diga assim: ah, mas aquele fulano ali tem muita sorte, aquele fulano tudo que ele faz dá certo, eu tudo que faço não dá nada certo, eu sou um desastre, né? Tem pessoas que pensam mais ou menos assim, não é mesmo? Bom, gente, o fato é que tanto nós traçamos, planejamos questões para o nosso processo na vida física, né? Questões que o nosso espírito precisa passar para que haja lá uma lapidação do nosso espírito, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir na qualidade de seres humanos. Mas é fato, e eu sempre comento com vocês aqui nos vídeos, que tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai, certo? Então, assim, não só pelo planejamento reencarnatório, que eu tenha planejado coisas boas que possam acontecer para mim, porque lógico, a gente não planeja só coisa ruim, né? A gente também tem que ter uns refrescos, né? Então, não só pelo planejamento, por eu ter planejado alguma coisa boa, mas também pelas vibrações, né? Por aquilo que eu vibro, aquilo que eu transbordo, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu transbordo coisas boas, né? Se eu sou uma pessoa leve, que me relaciono com as outras pessoas de forma positiva, né? Se eu me preocupo em proporcionar o bem para o outro, de ser uma pessoa boa para o outro, né? Se eu me ocupo em ajudar as pessoas, auxiliar a que a pessoa, se eu tiver a oportunidade de ajudar a abrir um caminho para aquela pessoa, se eu me coloco nessa condição de estender a mão, é claro que a minha vibração vai estar lá nas alturas, ela vai subir, ela vai ficar mais elevada. E lógico, eu vou terminar atraindo coisas boas também, por manter a minha vibração elevada. Ah, mas existe o fator sorte. E existe, tem gente que tem lá um fator sorte, mas não é só fator sorte, né? É um bocado de cada coisa, é um pouquinho de cada coisa que contribui para que eu possa ter coisas boas na minha vida, para que eu possa atrair coisas boas na minha vida. Às vezes a pessoa faz lá o seu planejamento reencarnatório, a pessoa faz uma programação para
eventos e situações boas, certo? Para passar eventos e situações boas num processo de resgate, uma coisa assim. Mas se estando encarnada, eu não me trabalho positivamente em cima daquilo a que eu me propus, é lógico que se eu estou desandando em algum nível, eu já não vou mais atrair coisas boas, eu não vou atrair a sorte, digamos assim, né? E sem contar que quando a gente não vibra em coisas boas, quando a gente baixa a nossa vibração, a gente sabe que termina atraindo aqueles irmãozinhos de baixa vibração, que, portanto, muitas vezes se aproveitam da nossa energia mais densa, mais pesada, e começam a puxar a gente lá para baixo, no sentido de fazer cair a nossa energia. E quando a nossa energia cai, a gente começa a atrair um monte de encrenca, certo? Então, atrair coisas boas depende muito e também daquilo que eu vibro, daquilo que eu busco para mim, né? Então, assim, eu não vou atrair luz se eu só vibrar em coisas negativas, eu não vou atrair amor se eu só vibrar em coisas negativas, certo? Então, não é só um fator que determina que eu vou ter coisas boas na minha vida. Tem o fator da programação reencarnatória, tem o fator da vibração, da atração, certo? Então, por isso, nós temos e precisamos sempre ter um olhar verdadeiro e bem consciente para cada um de nós, para que nós possamos perceber a quanta nós estamos andando, né? Eu estou andando e fluindo na vida de forma positiva, eu estou andando e fluindo na vida de forma satisfatória. E também tem mais um detalhe, muitas vezes a pessoa entra numa fase, a vida vinha numa boa, tudo acontecendo maravilhosamente bem, fluindo, que era uma maravilha, de repente dá um desando total. E dali daquele desando total a pessoa tem, parece assim, 10 anos de azar na vida, ou mais, as coisas vão dando um desando, vão andando numa ré, certo? E parece que nada mais dá certo. Gente, muito possivelmente situações como essa são parte de um processo de resgate. Quando a coisa é muito ostensiva, quando a coisa é muito gritante, é parte normalmente de um resgate. Foi você que lá antes de reencarnar traçou a necessidade de um desafio, de uma vida mais difícil para poder valorizar outras coisas que você deixou de valorizar em vidas passadas. E aí, mas o que eu faço se agora bateu a miudinha, desandou tudo, nada mais dá certo? Então, gente, aí é que entra o nosso grande desafio. É justamente tentar fazer certo, caminhar, vibrando em coisas boas, atraindo boas situações energéticas, vibrando em coisas boas energeticamente, para justamente começar a elevar o seu padrão vibratório para atrair coisas boas e para, na medida do possível, ir tendo uma vida que flua com um pouco menos de densidade, um pouco menos de sofrimento, um pouco menos de peso. Porque quando a nossa vida está muito pesada, se a gente traz mais peso para a nossa vida, através da nossa maneira de viver, através da nossa maneira de pensar, através da nossa maneira de fluir na vida, se a gente não se ajuda, a coisa não sai do lugar, a coisa não melhora, né? Porque daí os amigos espirituais não podem fazer sozinhos, né? Eles não podem nos inspirar se nós estamos fechados para nos abrirmos a sair daquele atoleiro energético. E o atoleiro energético a gente só sai dele quando a gente começa a aceitar, a entender que sempre existe alguma coisa por trás daquilo ali que aparentemente não deu certo, né? Mas às vezes o não dar certo significa um planejamento
para um aprendizado antes da gente reencarnar, né? Que a gente tenha passado e feito ali um planejamento para o nosso aprendizado. Então, a vida da gente vai fluindo na proporção daquilo que a gente entrega para a nossa vida, né? Entendendo que o planejamento é uma parte, mas a nossa vibração precisa estar elevada, a gente precisa manter o nosso astral de forma positiva, elevado, um astral leve, para que a gente possa atrair coisas leves e para que a nossa vida possa fluir. Energia densa, energia pesada, além daquilo que a gente precisa verdadeiramente passar para crescer, para aprender, se a energia segue densa e pesada, a gente não sai do lugar. Então vamos nos organizar, vamos trabalhar as nossas energias, vamos nos melhorar na medida daquilo que é possível por nós, não é pelo outro, é por nós. Porque a gente precisa aprender, continuar aprendendo e seguir em frente. Então vamos fazer por cada um de nós, trazendo, elevando cada vez mais a nossa energia, a nossa vibração, nutrindo o nosso espírito com pensamentos bons, com pensamentos de amorosidade, de forma alegre, de forma solidária, de forma que tenhamos empatia pelos nossos irmãos. Sejamos menos rancorosos, menos raivosos e que tenhamos mais conexão com Deus, com o nosso Pai Maior. Então, queridos, hoje eu quis trazer essa conversa aqui e espero que de alguma maneira eu tenha conseguido trocar a figurinha com vocês. Lembrando que tudo que eu falo aqui serve para vocês, serve e muito para mim também. Um grande abraço, fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.